Olá, eu sou a doutora Roberta Galvão, oncologista, especialista em oncogenética e medicina do estilo de vida. E esse é o canal Livre do Câncer. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que fazer um check-up anual significa que a sua saúde está realmente bem? Muitas pessoas fazem exames todos os anos, hemograma, colesterol, função renal, função hepática, recebem a notícia de que está tudo normal e seguem a vida tranquilas. Mas existe um problema. Muitas das doenças que mais matam e mais adoecem atualmente começam silenciosamente, anos antes de aparecerem nos exames tradicionais. E isso inclui diabetes, doenças cardiovasculares, doenças do coração, demências e vários tipos de câncer. Por isso, hoje eu vou mostrar 5 indicadores que revelam muito mais sobre sua longevidade do que um check-up convencional. E no final, você vai entender como tudo isso se conecta com a genética e com o risco de câncer. Fique aqui comigo até o final desse vídeo. Antes de falarmos dos exames, precisamos entender um conceito fundamental: saúde metabólica. Quando pensamos em saúde, geralmente pensamos na ausência de doença. Mas saúde metabólica significa algo diferente. Significa que o seu organismo não está funcionando de forma eficiente, que suas células respondem adequadamente à insulina, que o seu corpo controla a inflamação, que sua composição corporal é favorável, que seus órgãos estão trabalhando em equilíbrio. E é justamente esse equilíbrio que determina como envelhecemos. E sim, o primeiro indicador nem sequer é um exame de sangue. É uma fita métrica, a circunferência abdominal. É um dos marcadores mais poderosos de risco metabólico que existem. E é impressionante como ele frequentemente é ignorado. Muitas pessoas avaliam apenas o peso, mas o peso sozinho conta apenas uma parte da história. O que realmente importa é onde a gordura está localizada. A gordura acumulada na região abdominal não é apenas um problema estético. Ela funciona como um órgão metabolicamente ativo, produz substâncias inflamatórias, aumenta a resistência à insulina, favorece alterações hormonais e está associada ao aumento do risco cardiovascular e também de vários tipos de câncer, principalmente o câncer de mama na pós-menopausa, intestino, pâncreas e endométrio, a parte interna do útero. Por isso, uma simples fita métrica pode revelar muito sobre o seu futuro. Agora vamos falar de um outro exame que quase nunca recebe a atenção que merece: a insulina. Muitas pessoas fazem glicemia de jejum, mas esquecem de avaliar a insulina. E isso pode fazer toda a diferença, porque a glicose pode permanecer normal durante anos enquanto a insulina já está elevada. É como se o organismo estivesse fazendo um enorme esforço para manter a glicose sob controle. A insulina alta é frequentemente um dos primeiros sinais de resistência insulínica. E resistência insulínica é uma das bases do envelhecimento metabólico. Ela aumenta o risco de diabetes, de doenças do coração, do fígado gorduroso e também está associada ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Isso acontece porque a insulina não atua apenas no metabolismo. Ela também influencia mecanismos relacionados ao crescimento celular. E quando esse sistema permanece estimulado por muitos anos, o ambiente biológico se torna menos favorável. O terceiro exame é a hemoglobina glicada. Ela funciona como uma fotografia dos últimos 3 meses do seu controle glicêmico. Enquanto a glicemia mostra um momento específico, a hemoglobina glicada mostra uma tendência, e isso é extremamente valioso. Muitas pessoas apresentam glicemias aparentemente normais, mas já possuem alterações discretas na hemoglobina glicada. Essas alterações podem indicar que o organismo está caminhando para uma situação de pré-diabetes. E sabemos que níveis elevados de glicose ao longo do tempo aumentam os processos inflamatórios, estresse oxidativo e envelhecimento celular. Ou seja, estamos falando diretamente de longevidade. O quarto ponto é a inflamação. Hoje sabemos que o envelhecimento saudável depende muito do controle inflamatório. Existe até um termo utilizado na ciência: inflaming, ou seja, o envelhecimento impulsionado pela inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação não causa dor, não causa febre, não gera sintomas evidentes, mas permanece silenciosamente ativo. Entre os exames utilizados para avaliar esse cenário está a proteína C reativa ultrassensível, conhecida como PCR. Ela nos ajuda a identificar níveis discretos de inflamação sistêmica. E por que isso importa? Porque a inflamação crônica está associada a praticamente todas as grandes doenças do envelhecimento: a doença cardiovascular, o diabetes, a doença neurodegenerativa e o câncer. A inflamação cria um ambiente biológico favorável ao dano celular contínuo
e isso merece atenção. O quinto indicador é a composição corporal. E aqui existe uma grande armadilha. Duas pessoas podem ter exatamente o mesmo peso, exatamente o mesmo IMC, mas resultados completamente diferentes em saúde. Porque uma pode ter uma boa quantidade de massa muscular e a outra pode apresentar excesso de gordura visceral e pouca musculatura. Por isso, avaliar apenas o peso é insuficiente. Métodos como bioimpedância ou DEXA conseguem mostrar quanto do corpo é gordura, músculo e água, e isso fornece informações extremamente importantes. A massa muscular é um dos maiores marcadores de longevidade que conhecemos hoje. Ela influencia o metabolismo, o controle glicêmico, mobilidade, imunidade e qualidade de vida. Envelhecer com músculo significa envelhecer com independência. Agora vem uma informação muito importante. Quando pensamos em câncer, muitas pessoas acreditam que tudo isso depende da genética, mas isso não é verdade. A genética é apenas parte da história. Os genes carregam possibilidades, mas o ambiente e o estilo de vida influenciam como essas possibilidades se manifestam. E é justamente aqui que a avaliação metabólica ganha relevância, porque alterações como obesidade abdominal, resistência insulínica, inflamação crônica e perda de massa muscular criam um terreno biológico mais favorável ao desenvolvimento de diversas doenças, incluindo alguns tipos de câncer. Agora imagine uma pessoa que possui predisposição genética para determinados tipos de câncer. Ela não pode modificar os genes com os quais nasceu, mas pode modificar o ambiente onde esses genes irão atuar. E essa é uma das mensagens mais importantes da medicina moderna. A genética não é destino, a genética é informação. Quando identificamos um risco genético aumentado, ganhamos a oportunidade de agir precocemente, melhorar hábitos, reduzir fatores de risco, personalizar estratégias de rastreamento e acompanhar a saúde de forma muito mais inteligente. Por isso, quando associamos avaliação genética e avaliação metabólica, conseguimos uma visão muito mais completa do indivíduo. Não olhamos apenas para o presente, olhamos para o futuro. Se eu pudesse resumir esse vídeo em uma única frase, seria essa: a longevidade não é definida apenas pela sua idade cronológica. Ela é construída pelas escolhas que você faz todos os dias e pelos sinais que seu corpo já está mostrando agora. Por isso, mais importante do que fazer um check-up genérico é entender quais marcadores realmente refletem sua saúde metabólica, circunferência abdominal, insulina, hemoglobina glicada, inflamação, composição corporal. Esses 5 indicadores contam uma história muito mais profunda sobre seu envelhecimento. E quando associamos essas informações à avaliação genética de risco, damos um passo importante em direção à verdadeira medicina preventiva. Agora me diga, qual desses marcadores você nunca tinha avaliado? Compartilhe esse vídeo com alguém que acredita que estar saudável significa apenas ter exames normais. Eu sou a doutora Roberta Galvão, esse é o canal Livre do Câncer, e se você ainda não se inscreveu, clique aqui e se inscreva no canal. E obrigada pela sua companhia. E nos vemos no próximo episódio do canal Livre do Câncer.